As pessoas são o ativo mais importante para o seu escritório. Talvez essa afirmação esteja um tantinho equivocada. Como assim? As pessoas certas é que são. E é nesse aspecto que nós olhamos hoje para um grande desafio. Se os escritórios de advocacia já estavam realmente na linha de mira com o RH estratégico, muito diferente daquele departamento pessoal que fica apenas controlando o desempenho, o RH estratégico, o setor de gestão de pessoas, ele é fundamental. Ele é fundamental porque ele alinha os objetivos da organização, os objetivos do seu escritório, de desenvolvimento, de sustentabilidade, de rentabilidade, lucratividade, aumento do mercado, aumento da imagem, employer branding, employee experience, qualidade de serviços. Tudo isso também aliado à satisfação das pessoas que no seu escritório atuam. Isso foi muito trazido aqui pelo painel, pelo primeiro painel, pela Luísa e pelo Valdemiro. Então, o RH estratégico é fundamental que ele saiba atuar na gestão da porta de entrada, escolhendo adequadamente aquele perfil com competências, com soft skills, com habilidades técnicas, habilidades culturais, competências híbridas, e que ele saiba também desenvolver. Não basta mais treinar apenas, é importante desenvolver. Pessoas se desenvolvem e negócios se desenvolvem por meio de pessoas. E é exatamente aí que eu quero apresentar para você um convidado mega especial, que, como foi trazido pela Luísa, é fundamental que, ao entregar algo para vocês, nós tenhamos vivenciado, que esteja na pele, que esteja no olho. E eu vou trazer aqui um convidado que traz gestão de pessoas na alma. O meu convidado, ele tem um currículo aqui vastíssimo. O meu convidado é gerente de pessoas e cultura no Martins Bertoldi Advogados. Ele atua há mais de 10 anos na área de gestão de pessoas em empresas do segmento industrial e de serviços. Ele tem formação em contabilidade pela FAI, que é a Business School. Ele é pós-graduado também em controladoria, tem MBA em gestão de pessoas, ele é analista comportamental DISC, é certificado em coach profissional e tem vastíssima experiência em liderança, em gestão de conflitos e implementação de departamento de pessoas nas organizações. E uma coisa que é muito bonita, o propósito do meu convidado: buscar o desenvolvimento das pessoas, ao mesmo tempo em que desenvolve a sua própria versão pessoal e profissional. Guilherme, querido, seja bem-vindo. Guilherme, apaixonado por pessoas. É uma honra ter você aqui no nosso painel da EL. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Guilherme, querido, muito obrigada por ter aceito aqui ao nosso convite super especial. Olá, Érica. Bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer estar falando sobre o assunto fantástico. Eu acho que é desafiador a gente falar de trabalho remoto e é importante levar esse tema, deixar esse tema público para os escritórios, para as empresas se prepararem ainda mais para preparar esse novo normal aí para todos os profissionais. Verdade, Guilherme. Olha só, se antes gerir pessoas já era bastante desafiador, agora as organizações elas são convidadas a adotar procedimentos diferentes, novas tecnologias, para manter essas pessoas engajadas, produtivas e satisfeitas. E é aí que eu quero começar com uma primeira pergunta para você. Por que um departamento de gestão de pessoas e cultura? Olha só, olha que coisa mais inovadora, que isso é fundamental aqui dividirmos com você. Guilherme,
Por que pessoas e cultura? E por que é tão importante olhar para pessoas e cultura em momento de trabalho remoto? E agora uma coisa que veio para ficar, que é o trabalho híbrido nos escritórios de advocacia. Falar de pessoas e cultura para nós, aqui, que vivenciamos aqui no Marins Bertolli Advogados, porque é um escritório que nós temos foco em desenvolver pessoas. Então, nós temos, lógico, o resultado é importante, mas a gente sabe que o resultado vem através das pessoas. Então, nós temos um objetivo de desenvolvê-las, treiná-las, para que elas façam carreira dentro do escritório, que se desenvolva dentro do escritório, e isso é cultural. Isso vem lá de cima, vem lá de trás, é um escritório aí há 26 anos, né? Já tem uma tradição de 26 anos. Por isso, pessoas e cultura. Para nós faz muito mais sentido chamarmos uma área de pessoas e cultura, porque nós temos esse cuidado com pessoas e uma cultura organizacional forte. É isso, esse é o nosso principal motivo. Mas não basta ter só no nome, a gente tem que vivenciar isso, e é o que acontece aqui com a gente. Pois é, Guilherme, você traz alguns aspectos extremamente importantes nessa sua fala. Pessoas, quando nós olhamos para uma pessoa, é importante olhar para uma visão biopsicossocial. Essa pessoa, ela é formada pela camada física dela, pela camada emocional e pela relacional. Então, quando se trata de um departamento de pessoas e cultura, quando nós trazemos cultura, cultura é um conjunto de crenças e valores, e nós podemos ser muito diferentes em formação, em objetivos, em expertise, mas os valores nos unem naquilo que é mais essencial, naquilo que é mais sublime. E a questão que você trata do desenvolvimento, né, o treinamento e o desenvolvimento, isso é fundamental, porque não acontece da noite para o dia. Como foi dito aqui no primeiro painel, dificilmente você vai encontrar uma pessoa pronta, mas é fundamental trabalhar com o desenvolvimento. Desenvolvimento, ele vem florescendo exatamente as habilidades que essa pessoa tem. Então, esse ponto é muito interessante. Olha o rompimento daquela visão, comando-controle, para uma visão muito maior, que é de pessoas e cultura. A cultura é o amálgama, é aquilo que nos mantém ligados, é aquilo que dá sentido. E você trouxe um outro ponto que não dá para deixar, Guilherme, de pegar essa sua bola, pegar essa bola que você me mandou. A questão de o discurso e a ação precisam estar compatíveis. Eles precisam ser congruentes para gerar credibilidade. E não é só credibilidade interna, não. É a credibilidade externa também. Guilherme, muito bem. Então, vamos lá. Eu tenho mais uma pergunta aqui para te fazer. Olha só. Da noite para o dia, tudo mudou, não é? As pessoas tiveram que pegar as suas coisinhas e ir para a casinha, né? E agora nós estamos voltando, só que o retorno está sendo muito diferente do que quando nós fomos embora para o nosso trabalho remoto, para o nosso home office. Então, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quais os desafios que você enfrentou nessa modalidade de trabalho remoto e agora nessa tendência também, né? Vamos olhar para frente para o trabalho híbrido para manter o time produtivo, comprometido e engajado? Como você bem falou, Érica, foi extremamente desafiador, né? Nós já vimos aí uma preparação sem pensar que poderia acontecer uma pandemia para o home office, né? A gente começou a se preparar tecnologicamente para isso. Mas chegou um momento que nós vimos que em 24 horas todo o nosso time precisou estar em home office. E o que eu achei muito bacana nisso, claro, né? Nós já estávamos preparados para isso, então foi possível que nós ficássemos em home office, né, mudasse o modelo de trabalho em home office sem grandes impactos, impactos tecnológicos ou de produtividade, mas lógico, ainda assim nós teríamos um cuidado com outras coisas, né?
Mas o que eu achei muito bacana é que todos nós aprendemos uma nova competência e aprendemos a trabalhar de uma forma diferente. Lógico que para mim, para minha equipe, profissionais de recursos humanos, foi ainda mais desafiador, né? Nós somos pessoas, somos contato, olho no olho, e em 24 horas tudo mudou. Então, tudo que a gente planejou, a gente teve que replanejar. E isso foi incrível. Por quê? Porque a capacidade dos profissionais e da empresa de se reinventar e ressignificar muita coisa foi sensacional. Então, as pessoas ficaram mais abertas para uma nova competência, buscaram atualizações e se adaptaram a uma nova rotina, uma nova modalidade. Mas aí a gente teve o desafio de manter o time engajado e produtivo no home office. O que eu avalio não é muito diferente de um presencial. Quando eu falo diferente, claro que nós precisamos ter algumas ações um pouco diferentes, mas acho que manter o time engajado e produtivo é tão importante no home office quanto no presencial e vice-versa. E aí a gente teve que adotar algumas ações, né? O que eu percebi é que muitos profissionais, até foi falado no painel anterior, muitos profissionais tiveram a dificuldade de trabalhar com a flexibilidade. Por quê? O profissional ter o conhecimento, né, e saber que é flexível, você tem que ter o tempo de pausa, você tem que ter o tempo para parar. O que acontece no escritório, você trabalhando presencial, quando você trabalhando no escritório, né, deu um certo horário, cientificamente comprovado, quando você sai do ambiente de trabalho, você se desconecta. Diferente, né? Isso falando um pouquinho de home office, não um trabalho remoto, né? Que foi a nossa realidade lá no começo. Por quê? Porque foi um home office. Por que eu falo que é diferente? Porque foi um home office no momento de pandemia, né? Onde as coisas estavam fechadas, você não podia sair de casa, onde as crianças estavam em casa, escolas fechadas. Então, a gente teve essa dificuldade, não só o Marins Bertoldi, mas acho que grandes empresas, outros escritórios, primeiro, de fazer com que o profissional se desligasse num certo momento, né, dividisse qualidade de vida com o seu momento de trabalho, e também essa flexibilidade. Então, o profissional ter a consciência de que se o meu colega de trabalho mandou um e-mail às 10 horas da noite, eu não posso me sentir culpado por eu não estar trabalhando às 10 horas da noite. Eu não sei se esse meu colega passou a tarde brincando com o filho e resolveu ser produtivo de noite. Essa é a flexibilidade. Então, eu percebi e venho trabalhando que muitos profissionais acabam confundindo essa flexibilidade e isso impacta diretamente na produtividade. Por que na produtividade? Porque ele acaba tendo esse pensamento, né, sobre o seu colega, trabalhando demais e logo a qualidade de vida fica um pouquinho de lado e isso, sem dúvida, vai impactar na sua produtividade. Então, esse foi um dos desafios. Guilherme, é muito interessante o que você está trazendo. É um olhar que nós precisamos ter para esse novo momento. É um olhar para com o gestor e um olhar de sensibilidade do gestor também, porque você disse o seguinte, nós já tínhamos uma estrutura para entrar num processo desse. Então, essa estrutura, muitas vezes, ela vem ali da clareza, da engenharia de cargos, né? A clareza é o primeiro ponto da produtividade, saber qual é a entrega. E aí é fundamental também observarmos, você trouxe na sua fala aqui, eu fiquei imaginando quanta sensibilidade do gestor, porque as pessoas são diferentes, elas têm necessidades diferentes, e muitas pessoas, tudo bem ficar sozinho e produtivo e na boa, outras já precisam de mais contato social, outros perfis já precisam de um acompanhamento muito mais próximo. Então, a sensibilidade do gestor em manter, apesar do distanciamento físico, manter essa proximidade, esse aconchego social é muito importante. E acredito que, nessa sua fala, esse esteja um dos grandes desafios.
o autoconhecimento, qual é o horário que eu produzo mais, quais são as minhas competências, o quanto do conectado, da amplitude do ambiente de trabalho eu tenho, para que eu possa, à luz de quem eu sou, quais são as minhas características, identificar que competências, que cuidados eu preciso ter para trabalhar home office ou trabalho híbrido ou trabalho remoto. Em casa, realmente, o desafio muito grande é que múltiplos papéis que antes eram separados, né, fisicamente, acabam sendo exercidos num único lugar. Então, além do autoconhecimento do profissional, é muito importante que o gestor ele se municie de conhecimentos de diferenças individuais. Até você, analista DISC, sabe que essa metodologia é fabulosa, né? Que analisa dominância, influência, estabilidade, conformidade, e já dá grandes pistas ao gestor de como apoiar o desenvolvimento do time. Muito bem. Guilherme, eu tenho mais uma pergunta aí para você, né? Você disse que gerir é tão importante quanto o presencial, quanto o remoto e tudo mais. E tem uma outra questão aqui bastante desafiadora. Pessoas são pessoas em todo lugar do mundo, né? Nós temos as nossas necessidades, nós temos os nossos desejos, os nossos objetivos. Agora, me conta uma coisa. Vamos olhar para os advogados, né? Gerir advogados, que são pessoas que estudam, têm pensamento crítico, têm alta intelectualidade, são autônomos. Muitos têm perfis assim extremamente perfeccionistas, né? Tem uma régua altíssima para o próprio trabalho e até mesmo para o ambiente da empresa, para os pares, para os gestores. Me conta aí, qual é o desafio de lidar com advogados, de gerir advogados, porque aí gerir advogados já é a cerejinha do bolo, né? Qual é o desafio que você encontra em gerir pessoas de elevada intelectualidade, autônomos, pessoas com régua muito alta, pessoas comprometidas? Érica, nós falamos muito de resultados, né? Nós não podemos esquecer que quem gera esses resultados são as pessoas, que acaba sendo aí o capital mais rico de uma organização, de escritório, de uma empresa. E independente se for advogado ou não, eu acho que o gestor, para lidar com isso, precisa ter um olhar diferenciado para essas pessoas. Quando eu falo olhar diferenciado, é conhecer essas pessoas. Claro que advogado tem algumas particularidades relacionadas a outros profissionais em gestão de pessoas. Por quê? Porque na faculdade, advogado não aprende gestão de pessoas, não tem uma matéria específica para gestão de pessoas. E alguns outros cursos tem, então acaba tendo uma visão diferente. Mas eu avalio que gerir profissionais é sempre desafiador, seja lá qual seja a formação, advogado ou não. Basta o gestor, o líder, conhecer esses profissionais. Vai muito ao encontro do que você falou, né, antes dessa pergunta. Você tem que conhecer a realidade de cada um. Primeiro, conhecer o perfil, né? Nós temos ferramentas que nos ajudam a conhecer esses perfis, né? O DISC, como foi citado por ti, eu sou apaixonado, né, pelo DISC, tenho a formação em essa análise comportamental, a gente utiliza muito aqui no Marins Bertolli Advogados, e o DISC nos mostra quais são as fortalezas, quais são os gaps de cada perfil, para que a gente possa ajudar no desenvolvimento. Então, esse diz que eu posso aplicar no advogado, eu posso aplicar no administrador, eu posso aplicar no contador, eu posso aplicar no meu financeiro, no meu marketing. E a estratégia vai ser a mesma, e o objetivo vai ser o mesmo, desenvolvê-lo, né? Ajudá-lo nesse desenvolvimento. Então, claro que eu acho que, além do desafio de gerir um advogado, eu acho que a gente tem desafios de gerir alguns perfis comportamentais, para que isso adeque à sua função, enfim, né? Mas a chave de tudo isso é conhecer esses profissionais, é o líder conhecer a realidade de cada um. Então, eu não posso cobrar uma produtividade de um determinado horário de uma pessoa da minha equipe que tem
3 filhos igual uma pessoa que não tem filhos, por exemplo, né? Por quê? Porque às vezes essa pessoa tem uma rotina de buscar o filho no colégio, enfim, tem toda uma rotina diferente da demais. Então, o líder tem que ter esse conhecimento que, de acordo com a atividade, de acordo com o horário, ele precisa ter essa sensibilidade para quem ele vai delegar. E como ele vai ter essa sensibilidade? Como ele vai conhecer qual é a particularidade de cada um? Conhecendo a equipe, conhecendo cada um, né? Tendo esse olhar diferenciado. Não estou falando que uma pessoa com filhos produz menos que a outra, não é isso. Eu estou dizendo que tem algumas limitações de perfis e de situações que devem ser analisadas com cuidado. Eu me coloco numa situação como essa. Eu tenho um certo horário do meu dia que eu preciso buscar minha filha no colégio. Então, as lideranças e minha equipe sabem que aquele horário específico, eu preciso buscar minha filha no colégio. Existe uma flexibilidade de vez em quando, pedir para alguém? Lógico que existe. Mas os líderes têm que conhecer a realidade de cada um. Então, acho que gerir pessoas, independente do profissional, é você conhecer esse profissional, conhecer a rotina e as particularidades de cada um da sua equipe. E como que você vai conhecer? Através de conversa, através de feedback, através de uma comunicação boa, que é desafiador no trabalho remoto, claro, mas é necessário. Muito interessante, você traz pontos significativos. Eu gostaria de destacar que você coloca, o advogado ele não sai, na verdade, preparado para gerir pessoas, inclusive você sabe disso, quando nós fazemos gestão de pessoas, nós olhamos para um conjunto de subsistemas. Gerir pessoas é um sistema que envolve uma série de práticas, né, que começa com a gestão da porta de entrada. Então, facilita muito para o gestor quando ele consegue colocar a pessoa certa no cargo certo. E aí é fundamental ter a clareza desse mapeamento. O mapeamento tanto da demanda do cargo, tanto dos requisitos, dos atributos, quanto também conhecer a pessoa que vai ocupar aquele cargo. E um ponto é muito interessante também, e que hoje, com essa questão do trabalho híbrido, é fundamental nós pensarmos não apenas no processo seletivo, que ele vem lá, né, avaliando as questões, as competências técnicas, que você pode colocar aí um conjunto de etapas para que um advogado ele faça uma petição, ele trabalhe um estudo de caso técnico para saber se o alinhamento dele, né, tem a ver com o escritório, mapeamento de perfil comportamental, e muitas vezes ele é contratado e ele é jogado lá como se, tudo bem, ele é advogado, ele conhece tudo, e aí ele vai desempenhar. É fundamental, a partir de agora, nós olharmos para o processo de onboarding. Onboarding nada mais é do que trazer a bordo. Então, se você quer realmente que a pessoa desempenhe, não importa se ela está aqui fisicamente, e agora, sobretudo, longe fisicamente, ambientar essa pessoa, ambientar na cultura, ambientar na tarefa, ambientar com os pares, ambientar com o gestor, ambientar o gestor a essa pessoa. Isso facilita muito também. Então, esse conceito de trabalhar com gestão de pessoas e cultura tem um olhar muito mais aprofundado. E também para o desenvolvimento, para o aprendizado dessas pessoas, para o gerir à luz daquilo que a pessoa tem a trazer, olhando exatamente para o talento. Agora, Guilherme, me diz uma coisa aqui, né? Antes de te perguntar isso, eu gostaria de saber, e você, que está aí nos assistindo, quais foram os seus maiores desafios nessa mudança da pandemia, de home office, trabalho remoto? Você já fez uma pesquisa com os teus trabalhadores, com os teus colaboradores, com os teus parceiros de negócios, que é como nós denominamos as pessoas que trabalham conosco hoje? Quantos, de fato, querem voltar?
Você já fez uma pesquisa para analisar e identificar as necessidades de acompanhamento, de feedback, de contato dos profissionais que aparentemente tiveram uma pequena queda de produtividade? Você já fez uma pesquisa para saber o que é que impactou positivamente para elevar a produtividade das pessoas que estão em trabalho híbrido? O Guilherme ele traz muito forte na fala dele conhecer, ter clareza. Então, eu gostaria muito de saber quais foram os seus desafios. E lembrando também que todo desafio ele traz uma oportunidade, ele traz um aprendizado. Então, ao olhar para o seu desafio, já se pergunte que competência nós desenvolvemos aqui, que competência eu consegui desenvolver como gestor, que competência nós desenvolvemos como time. As competências, elas ajudam a trabalhar os núcleos doadores de força. Competências são entregas. É fundamental ter esse olhar apreciativo, que ele é fundamental para o desenvolvimento, ele é essencial para o desenvolvimento. Agora, Guilherme, me conta uma coisa aqui. O escritório que você trabalha, que você cuida das pessoas, ele é conhecido como o escritório dos sonhos. E olha que isso não é um marketing que o escritório faça. Isso é algo que surge das pessoas. Conta para nós o que é isso. Conta para nós aí, divide com a gente, porque o escritório dos sonhos envolve uma visão e envolve, sobretudo, cultivo, porque a hora da verdade não é no discurso, não. A hora da verdade é no dia a dia, na prática. Conta para nós, por que escritório dos sonhos e como criar e manter esse escritório de sonhos? A história do Escritório dos Sonhos, Érica, foi muito bacana, né? Isso há anos atrás, tinha um carro de sonho em frente ao escritório, aquele barulho ensurdecedor, o carro de sonho, né? A gente sabe bem como que é esse carro de sonhos aqui de Curitiba, e que estava, de fato, atrapalhando a concentração dos nossos profissionais. E aí, com uma maneira de, avalia até de calar de alguma forma o carro de sonho, né? O James Marins, que foi um dos nossos fundadores do escritório, ele comprou todos os sonhos desse carro e distribuiu para a equipe. Isso deu tão certo, a equipe gostou tanto disso, desse momento, que virou uma tradição. Então, assim, mensalmente a gente faz a entrega de sonhos para o time, isso no modelo presencial, claro, né, quando estávamos em presencial, para todo o nosso time. Então, tinha o momento, a quinta dos sonhos, né? A gente tinha o carimbinho, o escritório dos sonhos. Mas e por que isso foi... lógico, essa brincadeira foi titulada escritório dos sonhos, dando menção a essa situação do sonho, mas também pelas ações que a gente costuma fazer dentro do escritório dos sonhos. Então, a gente pegou essa oportunidade, esse momento, essa situação que aconteceu, algumas ações dentro relacionadas à gestão de pessoas, a pessoas e cultura, para dar um contexto ainda melhor para essa história do Escritório dos Sonhos. Então, o Escritório dos Sonhos se tornou, para nossos integrantes que trabalham lá, algo tão natural. Por quê? Porque além do sonho, né, a gente, hoje, nesse modelo home office, estamos 100% em home office, a gente, vez ou outra, acha alguma forma de entregar esses sonhos com algum kit na casa dos nossos profissionais. Como a gente mantém isso forte do que o sonho, enfim, o sonho hoje só simboliza as ações que a gente tem aqui dentro do escritório. É impressionante, Guilherme. A Luísa havia trazido um fator que é fundamental, que é o pertencimento, né? Quando nós sentimos parte, quando nós sentimos que podemos contribuir com o nosso talento, quando nós estamos realmente em conjunto com pessoas, não importa, fisicamente acaba até ficando muito pequeno, né? Mas que nós estamos com pessoas que são visionárias
Existe uma frase muito bonita, né, que diz que eu enxerguei mais longe, por quê? Porque estava em pé, sobre ombros de gigantes. E aí uma coisa que é muito interessante destacar é que uma pessoa ela pode ser altamente produtiva e pode ter elevadas competências, mas quando ela é inserida numa cultura de desenvolvimento, de fortalecimento, numa cultura apreciativa, numa cultura de aprendizagem e numa cultura que engaja, aí é maravilhoso. Aí realmente nós podemos criar asas e voar muito alto. E, na verdade, isso é fundamental, não no aspecto apenas profissional, mas é muito bom terminar um dia e saber, puxa, eu fiz o meu melhor, arrasei hoje, né? Guilherme, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco, compartilhando a sua experiência. Parabéns. E olha, e eu desejo que essas suas palavras, elas funcionem assim como sementinhas, espalhando essas ideias, porque o mundo precisa de pessoas produtivas, mas precisa de pessoas produtivas, saudáveis e felizes e realizadas. Guilherme, meu querido, obrigada, boa sorte, tudo de bom. E eu sigo aqui do estúdio com o Valdemiro. Valdemiro, chega aí na conversa, Valdemiro. Oi, Érica, que incrível falar com um gestor desse, né? Então, né, ele transpira, ele vivencia isso. E o que ele reforçou, na verdade, toda a tua fala com a Luísa, a questão do engajamento, da clareza, do pertencimento. E aí, Valdemiro, eu gostaria de abrir nesse nosso painel uma fala técnica agora, até para que a gente possa orientar as pessoas que estão conosco com a questão do trabalho híbrido. O processo, um dos processos fundamentais para que a gente tenha produtividade, na verdade, começa com a gestão da porta de entrada. E agora isso tem sido feito totalmente online, tem sido feito por meio de plataformas digitais. Você pode ter pessoas de todo lugar do mundo, você pode selecionar para o teu time os advogados mais gabaritados e utilizar essas plataformas para fazer todo o processo de seleção. E quando a gente trata do processo seletivo, o que nós observamos? Que muitas vezes ele é feito apenas com base numa entrevista. Só que trazer a pessoa certa para o lugar certo requer técnica e arte. Ela começa olhando para o ponto fundamental, que são as competências técnicas. É fundamental que essa pessoa conheça, saiba peticionar, conheça a área. Então, o que acontece? Essas plataformas, elas podem, quando adequadamente alimentadas, fazer todo esse processo de o que antes eram provas por meio de gamificação. E quando nós brincamos, né, o nosso potencial aflora. E essas mesmas plataformas, elas fazem esse mapeamento de perfil comportamental, que o Guilherme estava nos dizendo, que é fundamental de realizar, porque, por exemplo, uma pessoa que vai assumir a controladoria jurídica, ela tem um perfil muito específico. Nós precisamos que essa pessoa seja organizada, extremamente atenta a detalhes, porque a perda de um prazo é um problema sério. Precisamos que essa pessoa ela saiba lidar com rotinas. Então, tudo isso é muito característico de um perfil de alta estabilidade. Por exemplo, uma pessoa de alta influência, ela tem mais dificuldade com organização, com lidar com detalhes, com lidar com prazos. E aí, se você coloca a pessoa certa no lugar certo, você coloca a oportunidade dessa pessoa florescer. Então, ela tem condições de se desenvolver muito mais rapidamente do que aquela que tem que puxar uma energia infernal de um perfil que não é dela. Claro que nós conseguimos, mas tem um custo maior de tempo. E aí, qual é a sua visão sobre isso? Nesse ponto, Érica, eu vejo que nós buscamos aí entregar para o profissional, com uma análise dessa, entregar para o profissional a oportunidade dele desenvolver o que ele tem de melhor. O papel do líder vai justamente nesse viés, que é encontrar a potencialidade da pessoa e, uma vez encontrada, dar
caminhos, dar ferramentas para que ele atinja o máximo potencial possível. Porque o que o líder é, afinal de contas? Um desenvolvedor de pessoas. Então, nós precisamos, e essas ferramentas que você comentou, Érica, são exatamente esse material necessário, né, técnica necessária, para que a gente consiga identificar em cada pessoa o seu perfil exato, né? Quais são as habilidades que ele tem ali guardadas junto dele, quais são os potenciais desenvolvedores desse organismo que está lá dentro da pessoa, né? esperando para que seja despertado, para que ele possa entregar. Gente, pensar que o profissional está lá, trabalhando dentro do seu escritório só pelo salário, é pensar muito pouco sobre um ser humano. O ser humano quer ser desafiado, o ser humano quer identificar o que ele tem de potencial e melhorar aquilo constantemente. E cabe aí a nós, líderes, gestores de escritórios de advocacia, entender o perfil de cada pessoa que faz parte daquele grupo, daquele time, envolver essas pessoas no propósito, que é o que a Luísa falou mais cedo junto comigo, né? Trabalhar isso para que essas pessoas se tornem gigantes. Porque essas pessoas tornadas gigantes vão fazer o quê? Vão pegar na mão de outros colaboradores, do estagiário que está entrando no escritório, colocá-los sobre seus ombros também para poderem enxergar mais longe. Um grande líder é um formador de pessoas. Nós precisamos pensar no seguinte: o que eu preciso fazer para que o meu time seja individualmente, olhando para cada uma das pessoas, para cada uma daquelas pessoas, para que cada um deles seja melhor do que eu. E despertar nestas pessoas também a percepção de que, como time, nós somos muito melhores do que como indivíduos. Então, esse trabalho de capital humano, ele é encantador, encantador. O Guilherme é um gênio dentro dos escritórios de advocacia, além de ser uma pessoa muito carismática, querida, as pessoas adoram ele, e é fácil gostar dele também. Assim como você aqui dentro da Elzo, você é uma pessoa que cativa todo mundo, que você envolve todo mundo. Eu falei antes, e é verdade, eu me descobri com você, né, trabalhando com você, e eu tenho certeza que isso é recíproco de todo o nosso time. A gente aprendeu a desenvolver o que temos de melhor com você, como uma pessoa genial de capital humano. E todos os escritórios precisam ter isso. Precisam ter esse olhar para o ser humano. É verdade, eu agradeço as palavras tão amorosas, né, com tanto carinho. E isso é uma coisa que eu gostaria muito de destacar. A questão da cultura da aprendizagem. A cultura do desenvolvimento, a cultura do feedback, que muitas vezes o feedback, você disse que juntos nós realmente somos maiores do que, somos mais fortes, vamos mais longe, e isso cada vez mais, sobretudo com a questão do trabalho híbrido, é fundamental que o gestor entenda que a liderança, ela é um componente, ela é uma competência social, socioemocional, e ela se instala pela emoção. Então, não adianta nada o microgerenciamento, sair dando tamancada na cabeça das pessoas, né? Isso não é liderança. A liderança, ela é um componente essencialmente emocional. E para que esse componente emocional se instale, é fundamental que o gestor, porque hoje eu já não vejo mais diferença entre o chefia ou a liderança. O gestor, ele tem que ter um olho no gato, um olho no peixe, um olho na produtividade e um olho no fator humano. Então, o gestor hoje, uma das coisas que tem evidenciado cada vez mais, e sobretudo para manter a cultura da aprendizagem em trabalho híbrido, que é o tema aqui do nosso evento, o trabalho remoto, capacidade de observar. A capacidade de observar é a capacidade que nós temos de isentar o julgamento. A pessoa não está produzindo porque ela não é comprometida. Isso é julgamento. O que é que está fazendo ali que está promovendo aquele resultado? Capacidade de observar, capacidade de ouvir. As pessoas, cada vez mais, elas precisam se sentir ouvidas. Ouvir despressuriza.
E, na verdade, às vezes o que nós pensamos é que falar dá poder, mas ouvir dá poder, Valdemiro. Por que ouvir dá poder? Porque quando você fala, você explicita o teu modelo de mundo. E quando você ouve, você consegue identificar o modelo de mundo do outro. Você consegue clarificar necessidades, desejos, valores. Isso é fundamental. Os valores são aquilo que nos mantém conectados. Conhecer os valores dos profissionais que atuam com você é o primeiro passo para manter a harmonia. Por quê? Cada um de nós tem valores que nós podemos negociar e temos valores inegociáveis. Quer manter as pessoas produtivas, não importa se presencialmente ou de forma híbrida ou remota, reforce esses valores, conheça esses valores. Outro ponto muito importante é a capacidade de comunicar, ainda mais agora com a comunicação descorporificada, que é aquela comunicação, aqui você está vendo a minha carinha, você está vendo o meu sorriso, o meu tom de voz. A comunicação descorporificada não tem isso. E a pessoa, ela dá o tom, a luz, do momento que ela está naquele momento. Então, é muito importante ter uma comunicação compassiva, uma comunicação cordial. E outro ponto fundamental para que a liderança se instale é exatamente esse conhecimento das diferenças individuais, que o Guilherme trouxe aqui tão brilhantemente. Então, quando nós temos esse componente, a pessoa ela se faz presente, independentemente do ponto geográfico de onde ela esteja. Perfeito, é exatamente isso, Érica. E essa relação, né, que nós precisamos ter no sentido de escutar, de entender, vai além do que é dito, né? Vai muito além do que é dito. E esse é um ponto importante que você precisa entender. Às vezes, a pessoa expressa verbalmente alguma coisa, mas o que ela expressa fisicamente vai diretamente o contrário, ao oposto do que ela está dizendo. E é importante que o gestor tenha essa percepção, que enxergue isso, né? Que possa, percebendo isso, ter uma conversa, dar um feedback para a pessoa da maneira mais adequada, justamente por essa percepção do indivíduo que está ali diante do gestor. Isso aí, Valdemiro. Olha só, tratar de capital humano realmente é encantador, é mágico, e é o que faz toda a diferença. E durante todas as falas aqui, vocês verão que lá estaremos presentes, sempre. Virou, mexeu, pessoas. Então, cuide das pessoas, traga as pessoas certas para o seu negócio. Cuide dessas pessoas com sensibilidade. Ofereça a essas pessoas oportunidade de desenvolvimento, oportunidade de crescimento, oportunidade de recompensas. Isso aí é realmente a chave de ouro para você manter o teu time engajado e, olha, capilarizado aí pelo Brasil todo. Eu tenho certeza que se você tiver políticas e práticas de gestão de pessoas, o trabalho híbrido, o trabalho remoto e o home office não vai ser fantasma que venha assombrar o seu negócio. Isso é, Érica. Pessoal, preparados? Vamos para o próximo bloco, para o nosso próximo painel. Foi sensacional, Érica. E olha só, quero lembrar vocês de colocar aqui no nosso chat perguntas, interações, desafios, coisas que vocês estão se sentindo chamados a enviar aqui para os nossos mentores, para que possamos aqui discutir a sua dor, o seu desejo, trazer para a nossa roda de conversa aquilo que está vivo aí para você. Aguardo a sua colaboração e, olha, nosso time todo está aqui super a postos para te dar esse apoio, para responder as suas questões e estamos extremamente felizes com a sua companhia.